Fala, galera número 1! Animados? Sim! Chegamos em angiospermas. Cara, nós já estudamos briófitas, pteridófitas, gímeno, chegamos agora nas angiospermas, o grupo mais evoluído das plantas. Vamos lembrar? O que significa esperma? Semente. Então, gímeno, esperma, já tinha semente. Só que agora ela não é gímeno, ela é ângio. Você vai lembrar que gímeno significava nu, desprovido. Ângio significa vaso, significa recipiente. Portanto, angiospermas são plantas que têm sementes dentro de um vaso, dentro de um recipiente. Que recipiente é esse? O fruto. Eu coloquei só dois aqui, porque nós vamos ter uma aula só para falar de frutos com vocês. Então observa, olha, esse fruto, ele reveste, protege quem? A semente. Esse fruto reveste, protege quem? A semente. Então, o fruto aqui, ele é o vaso que vai proteger. Por isso que o gimnosperma era semente nua. Aqui é angiosperma, semente revestida, protegida. Como eu te falei, nós vamos ter uma aula só para falar de frutos. Uma aula muito importante, porque esse fruto aqui, por exemplo, ele é chamado de fruto carnoso do tipo baga. Esse também é carnoso, só que já é drupa. Aí você vai ver que tem fruto seco, tem fruto deiscente, indeiscente, mas isso a gente fala depois. Por enquanto, eu quero que você entenda que tem fruto, eu estou falando de quem? De angiosperma. Certinho? Então, nosso grupo agora é o grupo das angiospermas. E sempre é de vez em quando, Selma? Não, sempre é sempre. Lembrando da evolução. Pega a nossa primeira aula, você vai ver que eu já comecei falando de evolução. Se eu entendo esse cladograma, essa evolução das plantas, eu já sei as características das plantas. Então, olha, depois das algas... O que essas algas estão fazendo aqui, hein? É que as algas é que funcionam como ancestral, quem vai dar origem ao reino vegetal. Mas nós vamos estudar algas depois. Então, ó, o reino vegetal começa em briófitas, pteridófitas, gímeno, chegamos então nas angiospermas. Vamos lembrar das características principais? Briófita é chamada de briófita porque tem embrião. E você vai ver que toda planta que tem embrião, ela vai ter tecido organizado. Então aqui a gente já vai dando uma adiantada para você. Por que a alga parece planta, é verde como planta, faz fotossíntese como planta, mas não é uma planta? Porque ela não tem fase embrionária e nem tecidos organizados. Então, as briófitas são as primeiras plantas que têm embrião, têm tecidos. Nas pteridófitas, o que apareceu de importante? Os vasos condutores, xilema, floema, transporte mais rápido, mais eficiente. As gimnosperma, esperma aparece quem? Semente. Tem três características que aparecem aqui, já a gente fala, mas vamos um pouquinho, semente é o que dá o nome ao grupo. E as angiospermas? Para facilitar a sua vida, eu digo o seguinte, ó, angiosperma tem tudo que as outras plantas têm, mais flores e frutos. Agora só você que é número 1 vai fazer. Olha aqui para mim. Se eu pegar isso aqui, ó, de briófitas para frente, qual característica que é comum para todas as plantas? Ó, a fase embrionária, então elas são embriófitas. Então todas as plantas têm embrião, elas são embriófitas. De pteridófitas para frente, o que é comum para todas elas? O que todas elas possuem? Vasos condutores. Certo? Então, de pteridófitas para frente, elas são traqueófitas ou vasculares. Lá na nossa primeira aula, eu comentei para você, volta lá naqueles conceitos para você ver, que toda planta traqueófita, toda planta vascular, ela tem raiz, caule e folhas. Então, elas são também cormófitas. De gimnosperma para frente, o que nós temos de gimnosperma para frente? O que é comum para elas? A presença de semente. Só que nós temos três características aqui. Então, ó, para ter semente, ela tem que ter primeiro órgão reprodutor sexuado evidente. Então, ela é uma fanerógama.
Aí, se ela é fanerógama, ela tem semente, ela é espermatófita. E toda fanerógama, como a gente viu na última aula, as gimnospermas já são fanerógamas. Elas têm tubo polínico, então elas são sifonógamas. Olha que bonitinho. Então aqui eu tenho as características das angiospermas. Eu estou estudando nesse momento com você quem? Angiosperma, mas dá para você fazer uma revisão de todos os grupos. Olha, vamos pegar angiosperma. Angiosperma tem embrião? Tem, então são embriófitas. Tem vaso condutor? São traqueófitas. Tem raiz caulifólias? São cormófitas. São fanerógamas? São espermatófitas? São sifonógamas. Gente, se você sabe o cladograma, você sabe característica de planta. Olha só, gente, de novo, angiosperma é embriófita, ela é traqueófita, é cormófita, fanerógama, espermatófita, sifonógama. Uma outra característica é com relação àquele ciclo reprodutivo. Lembra que toda planta tem alternância de gerações. Quanto mais evoluída for uma planta, o que vai acontecer? Olha o ciclo. Lembra? Toda planta tem esse ciclo. Ó. Alternância entre uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Repito, toda planta tem ciclo aplonte diplonte. Então, consequentemente, eu tenho um gametófito alternando com o esporófito. Nas briófitas, qual que é o vegetal duradouro? Nas briófitas, o vegetal duradouro é o gametófito. A partir das pteridófitas passa a ser o esporófito. Então agora eu posso voltar lá no nosso cladograma. Quanto mais evoluída for uma planta, menos desenvolvido é o gametófito. Ele só é desenvolvido lá nas briófitas. Quanto mais evoluído, ele vai ficando menos desenvolvido. Olha aqui, ó. Quanto mais evoluído, mais o esporófito desenvolve, menos desenvolvido é o gametófito. Essas são as características de uma angiosperma. Feito isso, eu te pergunto assim, qual que é o principal exemplo de uma briófita? Tá aqui, ó, musgo, pteridófita, samambaia, gimnosperma, pinheiro. Estou falando só dos principais exemplos. Agora me dá um principal exemplo de uma angiosperma. Aí ele poderia pôr que somzinho assim, ó, cri, cri, cri. Por que você não sabe falar qual é o principal exemplo de angiosperma? Porque qualquer planta que tiver flor e qualquer planta que tiver fruto. Então fica difícil a gente falar assim, qual que é o principal exemplo? Não dá para saber. É um grupo extremamente diversificado. Porque falou que tem flor e falou que tem fruto, é uma angiosperma. Só que aí tem um detalhe, tá? Que eu quero levantar com você agora. Como eu te falei, nós vamos estudar fruto depois. Nem toda flor é bonita e nem todo fruto ele é comestível. Você andou no meio do mato, sua calça ficou cheia de carrapicho, timbete, picão. Aquilo é fruto. Você está brincando. E nem toda flor é bonita. Quando a gente fala assim, o milho está pendoado, aquilo é uma flor. O cabelo do milho, aquilo é flor. Você já comeu um doce que tem um negocinho escuro, chama cravo? Aquilo é flor. Então nem toda flor é bonita e nem todo fruto é comestível. Então tem planta que você pensa que nem tem flor e ela tem flor. Você pensa que ela nem tem fruto e tem fruto. Grama, por exemplo, é uma angiosperma. Ela tem flor e tem fruto. Mas nunca vi. Não, você nunca viu é uma coisa, mas que tem. Então é um grupo extremamente diversificado. Tão grande que nós tivemos que dividir em monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que hoje são chamadas também de eudicotiledôneas. Hoje um termo mais moderno é você falar em eudicotiledôneas. Então nós temos as angiospermas sendo divididas em monocotiledôneas e as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Joia? Então, veja bem, eu tenho um grupo de angiosperma muito diversificado e aí eu tenho que diferenciar um grupo do outro. Qual que é a diferença de monocotiledôneas para eudicotiledôneas? A primeira característica é o número de cotilédones. Então, o nome já é autoexplicativo, né? Monocotiledônia vai ter um cotilédon. Dicotiledônia ou eudicotiledônia vai ter 2 cotilédonos. Muito difícil. Monocotiledônia, um cotilédono. Dicotiledônia ou eudicotiledônia, 2 cotilédonos. Isso é beleza, né? Lindo. Monocotiledônia tem um cotilédono, dicotiledônia tem 2 cotilédonos. O que é cotilédono? De novo, cri, cri,
Crê. A gente decora as coisas e não sabe por quê. Para que serve cotilédone? O que é um cotilédone? Então me dá licença, eu vou sair daqui um pouquinho e volto. Tá aqui, ó, monocotiledôneos e as eudicotiledôneas. Eu só vou ampliar essa semente aqui, ó. Na realidade, você vai ver depois comigo que o grão de milho é um fruto, mas lá dentro eu tenho uma semente. Tá ele aqui. Observe as monocotiledôneas primeiro. Eu vou ter ali, ó, o embrião. Lembra que a gente comentou com você, quando a gente estava falando de classificação, que a semente protege e nutre o embrião? A semente protege e nutre o embrião. Então, dentro da semente eu tenho aqui quem? O embrião. Bom, aí o que vai acontecer, meninos? Quem vai nutrir o embrião é um tecido que nós vamos chamar de endosperma. Se você voltar em gimnosperma, você vai ver que após a fecundação, após a formação do embrião, formou-se o endosperma, que é um tecido que vai armazenar nutrientes para o embrião. Toda vez que você comer uma semente, você está comendo na realidade quem? O endosperma. Então, comer um arroz, aquela pasta que você vê branca lá dentro do arroz, do milho, você está comendo quem? O endosperma. Então eu tenho uma semente aqui que está protegendo o embrião, mas também vai nutrir. Agora é como se eu tivesse aqui com o embrião e eu tivesse leite aqui do lado. Como é que eu faço para esse leite vir parar no embrião? Eu tenho que comprar uma mamadeira para ele. E a mamadeira aqui nós vamos chamar de cotilédone. Então anota aí. O que é cotilédone? Cotilédone é uma folha embrionária modificada. Folha embrionária que é uma folha do embrião. Por que modificada? Porque ela não vai ter a função de fazer fotossíntese, tá? A função aqui, ó, é transferir os nutrientes do endosperma para o embrião. Repito, o que é cotilédone? É uma folha embrionária modificada, que transfere os nutrientes do endosperma para o embrião. Transfere os nutrientes do endosperma para o embrião. Isso nas monocotiledôneas. Agora vem para cá. Você está vendo aqui uma dicotiledônea, ó. Ela abriu em duas bandinhas. Já começa a pensar assim, ó. Aqui eu tenho um embrião, lindo. Se eu te perguntar o que são essas bandinhas aqui, se você comparar com essa outra figura, você vai falar, ó, esse aqui está maior aqui, ó, é o endosperma. Nas eudicotiledôneas são os dois cotilédones. Então o que são cotilédones mesmo? Folhas embrionárias modificadas. Só que nas eudicotiledôneas vão formar dois cotilédones, duas folhas modificadas, com um pequeno detalhe. Você está vendo aqui cotilédone, mas você não está vendo endosperma? Cadê o endosperma? É que nas eudicotiledôneas, os dois cotilédones, eles crescem e englobam o endosperma. Então, nas eudicotiledôneas, que tem dois cotilédones, eles crescem tanto que eles englobam o endosperma. Então, eles passam a ter duas funções. A função dele e do endosperma. Então, aqui eles armazenam e transferem nutrientes para o embrião. Nas monocotiledôneas, o cotilédone só transfere os nutrientes do endosperma para o embrião. Nas eudicotiledôneas, os cotilédones cresceram tanto que eles englobaram o endosperma. Então eles armazenam e transferem os nutrientes para o embrião. Simples assim, tranquilo, fácil demais. Não é tão fácil não, Céu. Vamos repetir? O que é cotilédone? Cotilédone é uma folha embrionária modificada. Essa folha embrionária modificada, o que ela vai fazer? Essa folha embrionária modificada, ela transfere nutrientes do endosperma para o embrião, ou esse cotilédone pode englobar tanto que ele armazena e transfere nutrientes para o embrião. Certo? Joia! Então já sei o que é cotilédone, já sei o que é endosperma. Lembra, é só você comparar o endosperma como se fosse o vitelo, né? Eu acho que eu já comentei isso com você. É como se fosse aqui a gema do ovo, é ele que vai nutrir o embrião. Isso é o endosperma. O cotilédone vai pegar os nutrientes do endosperma e passar para o embrião, isso nas monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, os cotilédones crescem tanto que eles englobam e, consequentemente, eles passam a ter as duas funções. Simples, lindo, tranquilo, assim.